Olha, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos conceitos, talvez o conceito mais crítico da tecnologia moderna: escalabilidade. É basicamente o que define se um sistema vai aguentar o tranco e prosperar, ou se vai, bom, se vai falhar bem na hora que a gente mais precisa dele. Sabe, é impressionante parar para pensar como é que um serviço de streaming consegue funcionar lisinho durante um lançamento mundial, com milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo. Ou como um e-commerce sobrevive à loucura da Black Friday sem cair. Pois é, a resposta para tudo isso está na forma como eles são projetados para crescer. E é exatamente esse segredo que a gente vai desvendar aqui. Parece irônico, né? Mas o sucesso pode ser o maior inimigo de um sistema mal preparado. Pensa só, um app ou um site bomba vira um sucesso e o que acontece? O tráfego explode e a infraestrutura não aguenta. Se o sistema não for escalável, ele vai simplesmente cair. E aí já era. A imagem da empresa fica arranhada e o que é pior, a confiança de quem usa vai para o ralo. Beleza. Então o que se faz quando a demanda é maior que a capacidade? Na engenharia de software, a gente chama isso de um bom problema para resolver. E para lidar com ele, existem basicamente duas estratégias principais. Cada uma, claro, com sua própria lógica, seus prós e seus contras. Ok, então vamos entrar de vez nesse assunto. Essas duas abordagens são o que a gente chama de escalabilidade vertical, ou scale-up, e escalabilidade horizontal, também conhecida como scale-out. Entender bem a diferença entre as duas é, sério, o primeiro passo fundamental para construir qualquer sistema que se preze, um sistema que seja realmente robusto. Para ficar bem fácil de entender, vamos usar uma analogia. Escalar verticalmente é como pegar um prédio e, construir mais andares em cima, deixar ele mais alto, mais potente. Já a escalabilidade horizontal, aí é como construir vários prédios novos, um do lado do outro, e distribuir os moradores por todo esse complexo. Ou seja, uma abordagem foca em mais poder, enquanto a outra foca em distribuição. Então, a escalabilidade vertical é ótima para ganhos rápidos, sabe? É aquela solução para ontem. Imagina que um banco de dados está lento, engasgando por causa do processador ou do disco, simplesmente turbinar a máquina, colocar mais potência, pode resolver o problema quase que na hora. É a solução perfeita para lidar com aqueles picos de demanda que a gente já espera, tipo, sei lá, a venda de ingressos para um showzão. Mas sempre tem um mais, né? Chega uma hora que a gente esbarra no limite físico da coisa. Existe um ponto em que não dá mais para comprar um servidor maior ou simplesmente fica caro demais, não faz sentido. Um supercomputador, por mais parrudo que seja, uma hora atinge o seu teto. E é exatamente nesse ponto que a escalabilidade horizontal deixa de ser uma opção e vira uma necessidade absoluta. Certo. Então vamos mudar o foco para a escalabilidade horizontal e entender como ela funciona na prática. É bem diferente da simplicidade de só turbinar uma máquina, viu? Escalar horizontalmente exige uma arquitetura muito mais sofisticada. A gente está falando de padrões que foram pensados justamente para distribuir o trabalho de um jeito inteligente e, o que é mais legal, de forma praticamente ilimitada. A base de tudo, o princípio fundamental por trás de uma boa escalabilidade horizontal é um conceito chamado arquitetura Shared Nothing, traduzindo, nada compartilhado. A ideia aqui é simples e genial. Cada servidor, cada nó do sistema é totalmente independente, autossuficiente. Ele não compartilha memória, não compartilha disco, nada. Por que isso é tão importante? Porque elimina os gargalos. Desse jeito, quando a gente adiciona um servidor novo, a gente está de fato adicionando mais capacidade real de processamento para o sistema como um todo. E como isso funciona na prática? Bom, entra em cena uma peça-chave, o balanceador de carga. Pensa nele como um maestro ou um controlador de tráfego aéreo. Ele fica na porta de entrada, recebe todas as requisições que chegam e distribui de forma inteligente entre os vários servidores, que são todos iguaizinhos e independentes. Aí, cada servidor cuida da sua tarefa do início ao fim, sem precisar ficar conversando com os outros. O resultado? Eficiência máxima. Ok, mas e os dados? De que adianta ter vários servidores se todo mundo precisa acessar um único banco de dados gigante? Ele vira o gargalo, claro. A solução para isso se chama sharding. A ideia é pegar esse banco de dados monolítico e quebrar ele em pedaços menores, que a gente chama de shards. Cada shard guarda uma parte dos dados e pode morar num servidor diferente. Por exemplo, os usuários de A a M ficam em um servidor e os de N a Z em outro. Simples assim. Tem outra técnica que é absolutamente crucial, o cache distribuído. Pensa o seguinte, ir até o banco de dados buscar uma informação é uma operação lenta, em termos de computação. O cache é como uma memória de curto prazo.
ultra rápida, que fica no meio do caminho. Os dados que são acessados o tempo todo, tipo o perfil de alguém famoso ou a página principal de um site, ficam guardados ali, temporariamente. Isso dá um alívio gigantesco para o banco de dados e faz o sistema responder de forma quase instantânea. Dá para pensar nessa camada de cache como um escudo mesmo, protegendo os bancos de dados. O fluxo é assim: a aplicação precisa de um dado. Primeiro, ela pergunta para o cache: "Ei, você tem isso aí?" Se o dado estiver lá, a resposta vem na hora. Se não, tudo bem. Ela vai até o banco de dados, busca a informação e, espertamente, já guarda uma cópia no cache para a próxima vez que alguém pedir. É uma estratégia que parece simples, mas o impacto que isso tem no desempenho é gigantesco. Só que, claro, espalhar todos esses componentes e dados por um monte de máquinas diferentes traz um caminhão de novos desafios. No mundo dos sistemas distribuídos, tem uma máxima que é lei: não existe almoço grátis. Existe uma espécie de lei fundamental que dita as regras do jogo, as escolhas difíceis que quem arquiteta o sistema precisa fazer para que tudo isso funcione. E essa lei é o famoso Teorema CAP. É, sem exagero, uma das ideias mais importantes da ciência da computação. O que ele diz é o seguinte: em um sistema distribuído, existem 3 garantias que todo mundo quer ter. Mas é impossível ter as 3 ao mesmo tempo. É uma escolha de Sofia. É sempre preciso escolher 2 e abrir mão, pelo menos um pouco, da terceira. Então vamos entender o que são essas 3 garantias. Primeiro, consistência. É a certeza de que, ao olhar o saldo da conta no banco, o número que aparece é sempre o mais atualizado, e não o de 5 minutos atrás. Depois, disponibilidade. Isso significa que o sistema está sempre de pé, sempre respondendo. O site nunca fica fora do ar. E por último, tolerância a partições. Essa é a capacidade do sistema de continuar funcionando, mesmo que a rede entre os servidores dê problema. E como falhas de rede acontecem o tempo todo, na prática, todo sistema moderno precisa ter essa tolerância. Isso força uma decisão bem difícil. Quando a rede falha, o que é mais importante? Priorizar a consistência, talvez até negando um pedido para não correr o risco de mostrar um dado antigo? Ou priorizar a disponibilidade, respondendo mesmo que o dado esteja um pouquinho desatualizado? Ufa, com todos esses conceitos na mesa, fica a pergunta: como decidir qual caminho seguir? Bom, agora a gente vai juntar todas as peças e fazer uma análise comparativa para ficar bem claro quando usar cada uma dessas estratégias. Resumindo tudo, no fim das contas, a escolha certa depende totalmente da necessidade. A escalabilidade vertical é a ferramenta para soluções rápidas, mais simples, mas ela tem um teto bem definido e um perigoso ponto único de falha. Já a escalabilidade horizontal, essa oferece resiliência, crescimento quase infinito, mas o preço é uma complexidade de arquitetura bem maior. E aqueles padrões que a gente viu, como sharding e caching, são as ferramentas de precisão usadas dentro de uma estratégia horizontal para resolver problemas específicos de dados e performance. Na maioria das vezes, a melhor solução é uma mistura inteligente de tudo isso. E com isso, a gente percebe que a questão final não é só sobre tecnologia, é sobre visão de futuro. Escalabilidade, na essência, é sobre se planejar para o sucesso. Um sistema que não consegue crescer é um sistema que, na verdade, tem um futuro bem limitado. Então a pergunta que fica é: a arquitetura que está sendo construída é um trampolim para o futuro ou uma âncora que vai prender o projeto no passado?